Muito bem, mais um episódio do Fala Comandante. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo mais ou menos ou tudo 100%? É você que diz. Mais uma edição do Fala Comandante. Para você que está nos acompanhando através do YouTube, vai lá, se inscreve, trisca, como diz o povo lá do interior, no sininho, né? Se inscreve que vai ser muito importante pra gente, tá? Nosso também canal, não menos importante, que nos ajuda pra caramba. Se inscreve lá no Instagram, tá? Nos segue lá, que é importante demais o teu carinho e a tua atenção. E para você, amigos e amigas, família que tá ligada na TV Metrópole, o nosso bom dia. Porque domingo de manhã, aquele cafezinho, aquele pãozinho e nos assistindo. Olha aí, que coisa chique. Belo despertar. Maravilhoso, cara, eu vou te contar, muito bom. Para você de Sobral, 46.1, canal 46.1 e Fortaleza e região metropolitana, 16.1. Tá no ar mais uma edição do Fala Comandante e a gente recebe hoje um cara que é uma figura excepcional. Ele é professor, ele é psicólogo, ele é contador de história, ele só não nasceu no Ceará, mas tem a alma cearense, gosta do sol, da nossa terra da luz. Estou falando do professor Rogério Castilho. Prazerzaço, meu irmão. Esse é o momento que escuta assim. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com a sua audiência. Maravilha. Professor, se apresente como o senhor gostaria de ser apresentado para os nossos internautas e telespectadores. Muito bem. Então, continuando aqui o agradecimento pelo convite, pela oportunidade. Eu sou o professor Rogério Castilho, eu gosto que me chame de professor Castilho, né? Meu sobrenome. Herança maior que papai me deixou, inclusive foi a única. Eu gosto de Castilho. E eu estou sempre de chapéu. Se você entrar na minha rede social, prof.rogeriocastilho, você vai ver lá, eu estou sempre de chapéu, as pessoas perguntam, por que você usa chapéu? Eu uso chapéu por dois motivos. Um, para não dizer que eu não tenho nada na cabeça. E eu tenho. Durante essa conversa aqui a gente vai trocar algum tipo de experiência a esse respeito. Como fui apresentado aqui, eu sou de São Paulo, nascido e mal criado em São Paulo. E há 5 anos eu estou aqui abraçado pelas terras cearenses. Vim em busca do calor, do aconchego, do calor do sol e do calor das pessoas dessa terra tão bacana. E me sinto em casa já. Estou aqui há 5 anos, já me sinto praticamente um cearense. Olha só, que maravilha. Você é da capital, São Paulo, Capital. ou do interior? Capital, então a gente fala paulistano, né? É igual Rio de Janeiro. Pessoa do Rio de Janeiro fala carioca. Isso. Então, se nasceu na capital é fluminense que fala, né? Isso. Carioca é do redor. São Paulo também, eu sou paulistano, que é da capital, é paulistano, paulista é quem é do interior. Ah, tá. Que o popular, no popular a gente fala paulista, né? Eu não me apresento como paulistano pra ninguém, porque tem que ficar explicando. Você é cearense? Não, eu sou paulista. Mas não sou paulistano. Ponto. E como foi que a psicologia te encontrou? Pois é, foi um encontro tardio, eu diria, né? Desde jovem eu fui muito curioso. Eu tenho quase 60 anos, então na minha juventude não havia internet, né? A gente sabia das coisas através de jornais, revistas, livros. Poucos livros, né? Então, família pobre nem tinha tanto acesso, eu ia em bibliotecas públicas, eu lembro até hoje. Você levava uma conta de luz, fazia um cadastro, pegava um livro emprestado por 7 dias. Você podia levar um livro para casa por 7 dias, fazia lá a fichinha. No 7º dia você devolvia o livro, pegava um outro, ou renovava se não houvesse ninguém interessado naquele mesmo livro. E eu era curioso, eu gostava de coisas assim místicas, eu gostava de esoterismo, eu gostava de poder da mente, de pirâmide, de leitura de mão, de uns negócios que não tinha nem nome direito. E eu ficava lendo aqueles poucos livros que havia, as poucas revistas que havia sobre isso, e sempre gostei. Eu estou falando aí de 15, 16 anos de idade. E a vida levou a gente pra tudo que é canto, né? Free office boy, trabalhei em banco, eu trabalhei tanta coisa. E quando a vida melhorou um pouquinho, eu falei, cara, eu vou atrás dessa minha curiosidade, dessa minha vontade de saber das coisas, de conhecer e tal, o oculto, o misterioso, enfim. E comecei aí, quando já há 20 e tantos anos, já pré-adulto, vai. Comecei a fazer alguns cursos livres, alguns cursos curtos, assim, de PNL, né, Programação Neurolinguística, fiz curso de hipnose, fiz curso de poder da mente, fiz curso de controle mental e fui levando. Aí minha primeira graduação foi em jornalismo, eu fui jornalista durante 22 anos. Massa. Trabalhei no SBT, na Record, na Band, na RedeTV, trabalhei em um bocado de lugar. Trabalhei com o nosso recém-saudoso Silvio Santos, foi meu grande professor, né, da maioria da população, um grande ídolo, e eu tive o privilégio de tê-lo como
um professor. É um privilégio mesmo. Eu entrei na TV pelas mãos do Gugu. Na verdade, eu entrei no rádio, fazia umas brincadeiras, umas piadas lá, o Gugu gostava daquilo, me chamou. Ai, Castilho, você é muito divertido, você é divertido. Dá pra fazer isso na televisão? Eu falei, dá. Não dava. Mas eu não ia falar não. E é interessante, só não querendo te cortar, mas já te cortando, À vontade. o apelido Gugu. Eu não sei se você sabe, foi o radialista Antônio Carlos, que hoje está na Tupi, foi da Globo, que deu o apelido a ele. E eu acho massa o Antônio Carlos, que ele tem hoje, salvo me engano, 82, 83 anos. E apresenta um programa há mais de 50 anos. Olha. E tem um vigor, né? Tem uma energia. Pelo amor de Deus, meu irmão, ali é uma coisa assim que contagia, só em ouvi-lo. Que né? maravilha. Pegando aqui o teu do gancho aí em relação ao Gugu. Aí o Gugu convidou, fui pra TV, comecei a trabalhar com ele e o Silvio gostou de mim. O Silvio Santos gostou de mim e me chamou. Mas você quer trabalhar comigo? Eu ainda brinquei, falei, eu vou pensar, né? Quem é que fala vou pensar pro Silvio Santos? Né? Aí fui trabalhar com o Silvio Santos. Aí trabalhei um tantão no SBT, depois eu trabalhei na Record, trabalhei na Band, trabalhei na RedeTV, trabalhei na Gazeta, que é uma emissora local de São Paulo. Então, somando isso tudo, deu 22 anos. Então, fazer jornalismo, fazer faculdade e tal. Mas a paixão pelo mistério, pelo oculto, pelo além da matéria, sempre falou alto. E aí eu fiz um monte de curso, né? E nessa época eu já fiz um monte de curso. Aí eu fui fazer a graduação em psicologia já com 45 anos. Então, não é uma idade comum, né? O pessoal entra na faculdade com 17, 18, 20, 25 já aconteceu que você demorou para entrar. E aí eu fui para psicologia com 45. E aí troquei, migrei de carreira. Eu deixei o jornalismo, deixei a comunicação. A comunicação a gente nunca deixa, né? A comunicação tá na vida, tá no dia a dia. E aí eu fui para psicologia. Eu fiz a graduação, fiz pós-graduação, fiz um... A última vez que eu contei, eu tinha 60 cursos na área de psicologia, de neurociência, etc, etc, etc. E aí migrei para isso. Montei um instituto lá em São Paulo, Instituto Rogério Castilho, hipnose, PNL, programação neurolinguística, né? Psicologia. E depois, em 2019, eu vim pra cá. Cheguei aqui, eu montei também, igual. O que te fez vir pra cá? Calor, gente boa, Foi praia, calor? sol. Eu vim pra cá dar cursos, eu dei uns 10 cursos aqui, né, no intervalo considerável de tempo. Então eu vim e falei, cara, isso aqui é tão legal. Porque São Paulo, eu gosto muito de lá, nasci lá e gosto muito. Eu digo assim, ó, o que tem de bom em São Paulo é muito bom. Mas o que tem de ruim é muito ruim. É muito trânsito, poluição, barulho, disputa por espaço, tudo é longe, tudo é apertado. E aquilo começou a me sufocar um pouco. E eu vim aqui, dei um curso, ok, dei curso no Brasil inteiro, dei curso em 6 países do mundo. Dei um segundo, dei um terceiro, dei um quarto, aí comecei a olhar com outros olhos, né? Pô, aqui é calmo, aqui. Uma coisa que chama a minha atenção até hoje, eu moro aqui há 5 anos, até hoje chama a minha atenção. Motorista aqui não buzina. É muito raro ouvir uma buzina. Em São Paulo, parece que é obrigatório buzina. É o tempo. Já faz parte. O sujeito vai tirar a carteira de habilitação. Você sabe onde é? Aqui, ó. Tem que não buzinar, não tem graça. Aqui tem uma coisa que eu vejo que é ruim. O motorista aqui não dá seta. Faz a curva sem dar seta. Então eles trocaram. Não, foi um acordo que os motoristas daqui fizeram. Falaram, a gente não dá seta, mas também a gente não buzina. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu vim pra cá. Calor, que eu amo. Praia. Tranquilidade. Eu acho engraçado até quando vocês daqui falam, peguei um trânsito. Eu só penso assim, vocês não sabem o que é trânsito. Trânsito, São Paulo é trânsito. Você sai da sua garagem, da sua casa, você já pega um trânsito para chegar na esquina. Tanto é que tem aquele lance do rodízio de carros, né? Que eu não vejo assim outra capital, acho que nem o Rio faz isso. Não, cara. não faz não. Não faz. O São Paulo, você sempre tá se deparando com esse tipo de situação. É. Que aqui fica inimaginável você pensar nessa questão do rodízio, né? Justamente por conta dessa loucura do trânsito de São Paulo. Né? Isso que. E aí foi juntando tudo isso, né? A tranquilidade, o calor que eu adoro, a calma. Aqui é calmo. Pra minha cabeça, que é de São Paulo, que é acelerada, aqui é calma. Eu falei, cara, eu preciso disso. E o meu trabalho, ele pede que eu more perto de um aeroporto. Só isso. Mas por quê? Porque eu dou cursos fora. Ah, tá. Né? Então, tendo um aeroporto, beleza. Aí eu vim pra cá em 19 e fiz o mesmo esquema que eu tinha em São Paulo. Montei um instituto aqui, montei sala de atendimento, sala de aula, 19. Em 20 veio a Covid e quebrou o negócio no meio. Porque meu negócio era 100% pessoal. As pessoas entravam na sala ou para ser atendidas ou para assistir curso. E aí, quebrou. Parou, não pode vir ninguém. Aí eu desmontei o instituto e fiquei só no online.
Fiquei basicamente no online. E aí reforçou mais ainda isso. Eu posso estar em qualquer lugar que tenha um aeroporto e que tenha internet. Eu faço atendimentos, faço mentorias, dou curso, dou treinamento, tudo pela internet. Estamos agora aqui conversando com o mundo. Do Ceará para o mundo, via internet. Então juntou tudo isso, juntaram todos esses fatores e cá estou, até que me mandem embora. Como foi que você conseguiu, então, sobreviver? Eu não falo nem em relação ao vírus, que foi um negócio assim que, pelo amor de Deus, eu mesmo perdi muitos amigos. Mas Também. em relação à tua profissão, o teu trabalho, como foi que você se virou nos 30 na época? Porque muita gente que dependia do físico, né, do presencial, foi um baque. O primeiro ano eu sobrevivi graças à reserva, que é um hábito que o brasileiro médio não tem. Educação financeira. Né? Nenhuma. Não tem. A educação financeira devia ser dada na escola primária. Eu lembro, o senhor tem mais experiência do que eu, certamente, tinha OSPB, que era Organização Social e Política Brasileira. Né? Tinha moral e cívica. Educação moral e cívica. Hoje você não tem nada disso. Não. Né? Estão querendo tirar a filosofia das universidades. Aí fica complicado. Então, foi tirado do brasileiro médio duas questões. A capacidade do raciocínio lógico e o direito de sonhar. Não temos mais direito de sonhar. A criança pode sonhar, brinca, é o super-homem, é a Mulher Maravilha, é aquela coisa e tal. Quando ele chega a determinada idade, nós adultos começamos a falar o que para a criança? Para com bobagem, sendo mais criança. É sempre o não, a negativa. Né? Isso. Isso vai travando. Na transição ali da infância para a adolescência, você não é mais criança, para com isso. E desde ali a gente começa a parar de sonhar, a gente começa a parar de pensar no futuro. Algumas pessoas, várias pessoas, já que eu, abre aspas, cobrei, né, uma poupança, um investimento, uma projeção, a pessoa fala assim, não sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei se eu vou estar vivo ano que vem. Aí eu sempre respondo, problema seu se você tiver. Porque você está vivendo como se não houvesse amanhã, e se houver? É um sentimento assim, muito medíocre, né? Você pensar que não sabe. Tudo bem que a gente não tem essa certeza. Nenhuma. Porém, a gente tem que viver com muito afinco aquele momento. Investir em você mesmo. Foi isso que me segurou durante o primeiro ano. E aí, juntou uma coisa com outra também. Eu estava recém aqui, era ainda novo, não conhecia quase nada da cidade. Parou tudo, parou o mundo, e eu falei também, vou parar. Aí eu dei uma desacelerada. Eu fiquei um ano sabático. Fiquei um ano. E aí quando começou a voltar, porque as pessoas precisavam trabalhar, as pessoas precisavam... Criaram alternativas. Então o meu business foi todo para a internet. Eu demorei para ir para a internet. Meus colegas todos foram, porque... Todos não, né? Muitos foram por conta disso. Precisa viver, como é que faz? Eu sou um psicólogo, eu sou um terapeuta. Imagina um fisioterapeuta, um cabeleireiro, um dentista. Como é que foi? Sem poder contato nenhum. Na terapia, na mentoria, no treinamento, dá para fazer pela internet sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E aí, durante o primeiro ano de pandemia, eu fiquei reciclando a minha cabeça. Analisando o que estava acontecendo. Eu adoro observar o comportamento humano. Eu ando com uma lente de aumento metafórica, assim, observando as pessoas. E foi muito rico, foi um momento muito rico, porque foi um momento inédito. Ninguém sabia nem o que estava acontecendo, nem o que iria acontecer e nem como reagir. Então eu gosto ainda, sempre gostei, de ficar analisando o comportamento das pessoas. E depois, passado o primeiro ano e tal, aí eu migrei pro online. Aí eu passei a fazer quase tudo online. O que gera em mim ainda uma certa dorzinha, porque eu adoro gente, eu gosto de sala de aula. Esse contato, bom, você troca ideia, você conhece pessoas, você compartilha conhecimento, isso não tem valor. A internet facilitou demais a vida da gente, resolve assim num nível inimaginável há tempo atrás. Mas para mim é uma ferramenta também importante, né? Sem dúvida, sem dúvida, sabendo usar, né? Porque é uma faca. A internet é uma faca. Você pode passar a manteiga no pão e dar pro seu filho, ou você pode matar uma pessoa. A internet você pode, infelizmente fazem muito isso, né? Perder tempo literalmente vendo porcaria. E observando nesse outro ângulo em relação à internet, vem a questão da saúde mental. A gente vê um índice muito grande de jovens, né, que
que não estudam, que não conseguem fazer tarefas simples porque ficam o dia todo no celular. Chama a geração nem estuda nem trabalha, nem. É complicada. Aqui a galera também chama muito de Nutella, né? Nutella, aquela geração que não consegue sentir uma dorzinha na unha porque já fica, né? Enfim, muito sensível. Você acha que olhando por esse ângulo, esses mais jovens, né? Tá mais emborrecido, tá menos atencioso, porque tá muito a leitura, o hábito da leitura é muito importante. E hoje em dia é difícil você ver um jovem com um livro lendo, um livro. Não é nem o que eu acho, são dados mesmo. Essa é a primeira vez na história que essa geração é menos inteligente que a anterior. Desde que começou essa medição, toda geração nova é mais inteligente que a anterior por conta de quê? Uma melhor alimentação e maior acesso à informação. Então, se você pegar o seu avô, vamos pegar o seu bisavô. O seu avô era mais inteligente que o seu avô, porque o seu avô viveu lá nos anos 1800, final dos anos 1800 alguma coisa. Ele não tinha acesso a quase nada de informação, nem de alimento, nem de medicação. Era tudo meio que improvisado. O seu avô se desenvolveu a inteligência maior do que o seu avô. Seu pai desenvolveu a inteligência melhor do que o seu avô. Você desenvolveu a inteligência maior que a do seu pai, por conta disso que eu já falei. O seu filho já parou. Por quê? Porque ele tem tudo na mão, ele não precisa pesquisar. Eu me lembro, eu perguntava pro meu pai assim, pai, o que quer dizer? Sei lá, eu vi uma palavra que eu não sabia o que era. Eu falava, pai, o que é, sei lá, bigorna? Eu vi a palavra em algum lugar, eu falava, o que é bigorna? Ele falava, procura no dicionário. Eu dizia, você também não sabe, né? Ele falou, não, me ensina. Aí eu ia lá no dicionário. Gente, pra quem estava assistindo, dicionário era um negócio assim, ó, retangular, chama livro, tá? Tem capa, dentro tem páginas, dentro das páginas tem palavras. Aí eu ia lá, procurava. E no começo, eu falei bigorna que tá fácil, vamos pensar, zabumba. Eu falava, pai, o que é zabumba? Ele falava, procura no dicionário. Eu não sabia nem procurar ainda, pegar na letra A, os tomos, pegar na letra A e saia procurando, zabumba, não tá na letra A, não, então eu olhar, A, B, aí Z, Z. Ah, é um instrumento musical. Tá bom. E aí, de tanto eu ir no dicionário, eu fui aprendendo. Algumas palavras já na letra da palavra. E, não só na letra, como eu já ia na vogal. Então, zumbido. Eu sabia que estava na Z e sabia que não estava no ZA. Eu já ia lá pro meio e pro fim. Eu fui pegando habilidade de procurar palavras no dicionário. Hoje, cara, você bate papo numa roda, num bar, tomando uma cerveja, não dá 3 minutos, alguém pega o celular. Ah, olha isso aqui que eu recebi. Olha que legal isso aqui, ó. Pá, mostra um memezinho. Aí o outro, mas o meu é mais legal, olha isso aqui. Aí, como é o nome daquele ator que fez o... Peraí, vamos ver aqui. As pessoas não pensam mais. Existe a velocidade na informação, existe a desinformação, né? E existe a acomodação por parte das pessoas. Isso. Por conta de ter tudo muito fácil. Isso. Aqui dentro disso aqui tem câmera de celular, câmera fotográfica, agenda, calculadora, dicionário, tradutor. Então, eu preciso de uma informação, vou no celular. Você tem tudo na palma da mão. Isso é terrível, terrível. O ser humano foi feito para se mexer. Nós temos dobradiças. Eu falo que quando nós fomos criados ao som de breakdance, aquela música que nós temos dobradiças e hoje não se usa mais. Não. Olha só, a pessoa fica em média 8 horas deitada, tá? Aí ela levanta, toma banho, põe uma roupa, senta para tomar um café. Então o café ela levanta, entra no carro, ou dela ou no transporte, senta, vai até o trabalho. Chega no trabalho, ela senta, fica até a hora do almoço no mesa do computador. Aí ela levanta, vai almoçar, senta para almoçar. Ela almoça, volta, senta, fica mais um pouquinho até 6 horas da noite. Levanta, senta no transporte de volta, chega em casa, senta, liga a TV. Ou seja, das 24, ela se moveu 2 horas, somando tudo. E aí é o controle para a TV, é o disque para a comida chegar. E se ela mora no prédio, ela ainda fica chateada que ela tem que descer até a portaria, porque por ela não dá para subir aqui, entrega na porta. Então a tecnologia que favorece a gente, por exemplo, na área da medicina, na área da saúde, um cirurgião lá de Londres faz uma cirurgia aqui em Fortaleza pela internet. Isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo ela faz isso, ela deixa as pessoas mais preguiçosas e está emburrecendo. A geração atual é bem menos inteligente. E eu estou muito preocupado, não é com essa, é com a próxima. Porque se essa está desse jeito, ela vai criar a próxima. E a evolução, ela, como você falou, pelo um lado é bom, as novas tecnologias, o advento da internet, tem uma série de fatores positivos. Pelo outro lado, vem a questão da preguiça, da acomodação.
E eu lembro, eu ainda cheguei a fazer o curso de datilografia. Fiz também. Então você conseguia, com exatidão, datilografar sem olhar. Sem olhar. Isso. Hoje a galera pega o teclado do computador e fica. Isso que digita, porque normalmente fala. Tem isso também, né? Tem. Pá, 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 pá. Então, assim, cadê a evolução dentro desse contexto aí? Não tem. E outra, hoje tem a inteligência artificial, que ajuda até certo ponto. E depende como você usa também. Né? Eu vi um memezinho, um meme, chama de meme. Que o rapaz estava numa entrevista de emprego, e aí o recrutador fez várias perguntas para ele. E ele disse assim, me dá acesso ao Google que eu respondo tudo isso aí. É uma piada, é uma brincadeira, mas é um pouco de verdade, é um pouco de verdade nisso. É uma muleta psicológica, tecnológica / psicológica. A internet está aí para ajudar nossas vidas, mas ao mesmo tempo nós estamos praticamente dependentes químicos. A internet hoje ela está cumprindo um papel que na geração anterior, por exemplo, era o cigarro, a bebida, as drogas, que é a produção de dopamina, um neurotransmissor que deixa a gente bem. Então, tem um negócio, por exemplo, na rede social, chama scroll infinito. Você entra numa rede social, qualquer uma, ela não tem fim. Se você entra num site, de um portal de notícias, ele acaba. Isso. Você entra nele, ele está aqui, a manchete principal, aí você gira um pouquinho, vem lá, sei lá, política, você gira mais um pouquinho esporte, você gira mais um pouquinho horóscopo, você gira mais um pouquinho sei lá o que, e acaba. A rede social não tem fim. Aí eu scroll infinito. Então aqui, eu abro entre qualquer uma. Aí eu faço assim, ó. Olha que legal isso aqui. Eu tenho dopamina aqui, ó, prazer. Aí o meu cérebro fala assim, será que tem mais? Aí eu passo o dedão pra cima. E enquanto eu não acho algo que me satisfaça, eu fico girando aqui. E nisso passa 1 minuto, 5, 10, 20, meia hora. E eu tô aqui, ó. Aí quando eu olho, nossa, já passou. A pessoa perde o lugar de descer, o ponto de ônibus, ela perde o horário, ela bate o carro, ela atropela uma pessoa. Por quê? E por que ela... Não é porque a pergunta, é para que ela faz isso? Para sentir prazer. Enquanto estiver tendo dopamina, a pessoa continua. Então o que eu, como neurocientista, como doutor em saúde mental, recomendo para as pessoas? Crie novas fontes de dopamina. Se você está dependente disso aqui, quando quebra, a pessoa entra em desespero. Quando roubam, ela morre. Quando não tem internet, quando acaba a bateria, ela vira um bicho, porque é igualzinho a um drogadito, um adicto. Ele entra ele rói a parede se ele não tem acesso à droga, porque a droga dá um prazer enorme para ele. O celular está cumprindo esse papel da droga. A dependência é total. Total, né? Chama nomofobia. No de no, mo de mobile, isso aqui em inglês se chama mobile phone. Então, nomofobia. Se eu perco acesso ao meu celular, eu entro num processo de ansiedade, de falta ar, num deglute, desespero. Você vê, infelizmente a gente vê isso. Se o ladrão leva a carteira de uma pessoa, é capaz dela ficar quieta. Mas se ele leva o celular, ela se atraca, ela corre atrás, ela arrisca a vida. E ela justifica dizendo, a minha vida está aqui. Amigo, a sua vida não está aqui não, cara. A sua vida não está aqui. Isso aqui ajuda demais, mas a sua vida é bem... Não dá nem para comparar. A sua vida não está num equipamento. Valoriza demais, né? Demais. Por conta disso. A fonte de dopamina está num lugar só. Então o que eu falo para as pessoas? Desenvolva um hobby, aprenda uma arte qualquer. Música, dança, pintura, mímica, mágica, cantar, sei lá. Tenha um pet, um cachorro, um gato, um dinossauro. Plante, cuida de uma planta, mas faz alguma coisa que te dê prazer, porque... Mas o senhor não acha que essa questão aí não é uma questão cultural, educacional? Teria que ter a influência direta dos pais, da família e também dos professores, porque tem determinados colégios que o aluno, ao entrar na sala de aula, já guarda o telefone, quando não, tem que desligar, né? Então ali ele já fica sem aquele aparelho durante aquelas 3, 4, 5 horas de aula. E em casa? Em casa muitas vezes a gente vê o adolescente, adulto, não é só adolescente não, o prato de comida aqui e o celular. Isso. Eu vou almoçar, assim, eu não consigo estar almoçando e olhando o celular. Eu vou almoçar, assim, tem pessoas aqui tá comendo e tá com o celular.
Ou seja, tá Eu totalmente tenho um grupo de amigos dependente. lá em São Paulo, eu visito eles com frequência, eles vêm pra cá também e tal. E a gente sai pra beber e tem um acordo. A gente vira os celulares sobre a mesa assim, todos nós. E o primeiro que pegar, paga a conta. Uma cerveja, uma rodada e tal, e pá, não sei o que lá. E tal, como eu te falei, tá automático. Ah, cara, deixa eu... Pegou, opa, vai pagar. Porque não se consegue mais conversar, não se consegue mais... Tudo tem que mostrar alguma coisa, ou pior, que é simplesmente ignorar a pessoa e de repente... Isso é de uma falta de educação, de gentileza, pelo amor de Deus. Tem pessoas que conseguem fazer isso de forma tão natural que não conseguem perceber quem está ao seu lado. Não. Eu tenho uma estratégia. Toda vez que alguém faz isso, eu paro de falar. Eu paro, no meio da frase. Aí a pessoa... Não, falei. Fala, não quero te atrapalhar, por favor. Imagina que eu vou te atrapalhar. Não, pode falar, eu tô ouvindo. Fala, não, é que eu vou fazer umas mímicas aqui, se você não olhar, você não vai entender a história. Dou umas indiretazinhas assim e tal. É um problema social, né? É um problema social isso aqui, não é nem cultural, nem educacional. É social. Por quê? Porque a sociedade como um todo, não é dentro da escola, não é no teu trabalho, não é Eu vou à academia praticamente todos os dias. E eu, como eu te falei, eu sou um observador do comportamento humano. É muito interessante. É assim, é uma série de exercícios, uma entrada na rede. Então, a academia é assim, ó, você faz exercício, você deve levar ali de 30 a 60 segundos de descanso. Você fez a carga, solta, e dali de 30 a 60, senão você esfria. A pessoa faz uma carga e fica 3 minutos na rede. Quando ela volta, já perdeu aquele exercício, tem que começar de novo. E aí quando vai enchendo a academia, ela tá ali fazendo, a pessoa chega, falta muito? Fala, não, só faltam duas séries. Só que essas 2 séries leva, porque tem a série e tem a entrada na rede. Fora os que deixam gravando, o celular tá ali assim no cantinho, ele fica... Aí você passa, dá licença, eu tô gravando. Desculpa aí, né? Então, é social, não é mais nem cultural, nem educacional, nem familiar. Pensando dessa forma, a gente vive uma sociedade altamente narcisista. Totalmente. Nós somos, como eu falei, né? Quando você é criança, você tem o direito de sonhar. Os pais até incentivam. Brinca, dá fantasia, amarra um negócio aqui, vem o super-homem, beleza. Vai entrando na pré-adolescência, na adolescência, já começamos a transportar, determinar responsabilidade para essas crianças, né? Ó, tem que aprender não sei o quê, tem que trabalhar para ajudar em casa, tá? Ou seja, para de sonhar. E ao mesmo tempo, desde pequenininho, a gente é ensinado a prestar atenção no outro. Você é uma criança, está na sua casa brincando, de repente sua mãe chega e fala assim, toma um banho e põe uma roupa que vai vir gente aqui, ó, você se comporta. Você não fala, você não grita, você não corre, senão vão pensar que você não tem educação. Então você começa a aprender assim. Bom, na minha casa, eu preciso interpretar um papel pro outro. Tá. Aí você começa a crescer um pouquinho, você vai sair com essa roupa? Ah, que horror, tá muito feio. Mas feio porque se eu pus é porque eu gostei. Não, mas vão achar que você não tem roupa, que você não tem mãe, que Aquele você... velho achismo, né? Isso, aí você começa a prestar atenção, o que vão achar? E você se vê, tô bem, você acha que eu tô bem? Não, se qualquer coisa eu troco. Quer dizer, eu pus, pra mim tá bom, mas eu preciso da sua aprovação. Se não tiver bom, eu tenho outro, eu pego outro. Então, você começa a aprender que o outro é importante. Olha só que legal, presta atenção, cara. Você tem 6 anos de idade. Com 6 anos você não sabe que é seu aniversário até que alguém fale. Fala, hoje é seu aniversário. Ah, é hoje, e tal. Aí você na cozinha, sua mãe tá fazendo bolo. Meu aniversário, mamãe tá fazendo bolo. Ah, eu quero bolo. Então tá bom, ela faz o bolo. Eu quero bolo. Não, espera, tem festinha, vai vir gente. Vai tomar banho, põe uma roupinha bonita e comporte-se, tá bom. Aí chega as pessoas, olha aquele bolo lá em cima da mesa, fica salivando para aquele. É seu bolo. Você pediu o bolo do Homem-Aranha. Sua mãe fez o bolo, desenhou o Homem-Aranha. Você fala, é meu bolo. Aí chega a avó, chega a tio, chega a prima, chega... E tal, aí bolo, parabéns, não parabéns. Aí você tá assim, ó. Meu bolo. Aí, soprou, tal, a mamãe vem, segura sua mãozinha, você não sabe cortar direito, ela corta ali, tal, tem que cortar assim, corta aqui. E você tá quase pulando em cima daquele pedaço. É seu aniversário, é seu bolo, ela fez pra você. Aí ela tira assim, ó, põe no pratinho e fala pra você fazer o quê? Dá pra uma pessoa importante. Com 6 anos. Mais importante da sua vida. Com 6 anos você começa a entender que na sua vida a pessoa mais importante é o outro. Desde 6 anos.
Aí você cresce assim, fazendo aparecer pro outro, o que que vão pensar, o que que vão achar. Aí você cresce mais ainda, começa uma competição. Ó, teu primo já entrou na faculdade, você não vai entrar. Ó, tua prima já casou, ó, tu já tem filho, ó, já tem neto. Sempre comparando. Isso. Então, nós somos treinados desde pequenos a olhar pra fora. Aí quando chega essa reflexão, a pessoa não se reconhece, ela não se reconhece porque ela não se conhece. Ela conhece tudo sobre o outro. Ela sabe falar tudo sobre o outro. Os hábitos, os desejos, vontades, as falhas, os medos. E você? Não, eu tô bem. Sou psicólogo, o que eu mais escuto é isso. Quando você faz uma reflexão profunda e pede para a pessoa olhar para dentro, ela assusta, porque ela não se reconhece, ela não está acostumada a olhar para dentro. Está acostumada a olhar para fora. Eu dou um exercício para quem eu atendo nisso. Eu falo, olha, tem uma tarefa para você. Você vai colocar a sua pior roupa, e vai sair na rua. É um exercício de... vamos achar... Dói, porque a gente é treinado a... Eu preciso mostrar que eu tô bem. Eu preciso... Não, você vai botar uma camiseta velha, um tênis furado, sem combinar assim, a roupa, e vai no shopping. No shopping não tenho coragem. Então vai andar na praia, vai andar no parque, vai pra rua com a roupa esquisita, feia, velha. É um exercício de desapego da aprovação. Nós precisamos de aprovação externa. Então é trazer de volta a aprovação interna, de você olhar para o espelho e falar assim, eu estou bem comigo. Se mais alguém tiver, que bom. A gente vai ficar bem junto. Se ninguém tiver, problema deles. É bem aquela coisa. Alguém paga as suas contas? Alguém paga os seus boletos? Não. Então por que você vai dar atenção e importância para o que a pessoa acha do que você veste, do que você faz, do que você fala, de onde você vai, onde você frequenta? Agora existe uma cobrança muito grande, né? Sobretudo nesse momento que a gente vive, de você vender a sua imagem. As pessoas vão muito pela imagem, Isso. pelo comportamento, analisam o teu sapato, a tua roupa, o teu carro, enfim, julgam muito. Teu endereço. E julgam às vezes de maneira errada. O sujeito, ele tá todo engomadinho, tá todo bonitinho, mas é um pilantra, e né? tá devendo. Então sempre diz, ó, você tem que vender bem a sua imagem. Até certo ponto eu concordo, mas o ser humano, ele é muito de criticar. Ele não faz... A sua leitura, ela é diferenciada pelo fato de você ter essa sensibilidade pela tua formação e pela tua vivência. E quem não tem, que critica por criticar, né, faz questão de criticar, aí é meio complicado. Eu digo assim, a questão da aparência, ela é circunstancial. Por exemplo, o que é estar bem vestido? O que é isso? Estar bem vestido é o que isso? É camisa social? É blazer? Tá, mas e se for para ir à praia? Se for para ir ao supermercado? Se for para ir à missa? Imagina o cara de blazer lá na praia. Na praia. Ele vai estar mal vestido. Você não vai... Exatamente. Você não vai de mulher de biquíni, homem de sunga à missa. Pelo menos eu não recomendo. E também não vai de roupa social à praia. Então o que é bem vestido? Bem vestido, boa aparência, é circunstancial. Depende do ambiente onde você está e que mensagem você quer passar. Você quer... Estou falando em termos aqui do Ceará. Você quer jogar no Fortaleza, não chega lá com a camisa preta e branca. Você está vestido errado. E vice-versa. Você quer jogar no Ceará, não vai com a camisa tricolor lá, que pode ser que dê problema para você. Então, quem é que está bem vestido? Quem é que está adequado? Quem está dentro do contexto. E para isso, precisa novamente desligar, porque alguém vai falar. Alguém vai falar. Eu gosto muito de chapéu, como eu falei no início. Eu uso com muita frequência. E aí já falaram assim, não se usa chapéu em ambiente fechado. Eu falo, você é contra? Sou, então não use. Simples assim, não use. E é deselegante a pessoa te abordar, né, e fazer esse tipo de comentário. Né? Eu tinha 17 anos, eu trabalhava, nem existe mais, no Unibanco. Não existe mais o Unibanco. Não era agência, era um prédio, eu trabalhava no prédio, 26º andar, lá em Simão, em São Paulo. Eu lembro, porque faz parte da minha história, né? Eu chego numa sala assim, na hora que eu entrei na sala, tinha dois colegas discutindo, e um olhou pro outro e falou, não é, você não acha? Homem que usa brinco não é viado? Aqui fala baitola, né? Eu falei, não. Aí o que tava dizendo não também, tá vendo, sei lá. Aí o que perguntou não esperava aquela resposta minha, falou, por que você não usa então? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro, se tivesse eu punho. Duvido, se você pôr eu pago. Eu falei, se você pôr um brinco eu pago. Eu
Falei, peraí. E desci os 26 andares, atravessei o viaduto do chá. Tinha uma farmácia grande. Cheguei na farmácia. Queria ver brinco, a moça foi toda gentilzinha, né? Ah, tem esse aqui, esse aqui, falei, esse pequenininho. Ah, esse aqui tá pra presente, falei, não, é pra mim. Ela fechou a cara, assim, na hora, assim, ela tô falando, eu tinha 17 anos, tô falando dos anos 80. Ela já deu aquela, né? Eu falei, vocês colocam? Coloca agora? Colocamos, tá. Aí passou um alquinho, assim, tá, tipo um grampeador, assim. A pistola, A né? pistola. É. Mas doeu pra... Ai, tal, não sei o quê. Paguei, peguei a nota, voltei, subi os 26 andares. Tá? E entrei na sala deles, mostrando esse lado aqui, ó. Aí, ai, tá vendo? Eu falei, ah, não tive coragem. Não tá vendo? Eu falei, eu sabia. Tá? Eu falei, não tive coragem de pôr nessa. Eu pus nessa aqui, ó. Não acredito, não sei o quê. E ainda tava doendinho ainda, doendo, né? Ele falou, é de pressão, isso aí sai. Puxou assim, mas doeu mais ainda. Puxou assim, falei, ele, cara, não acredito que você pôs no meu. Eu falei, tá aqui a nota, pague. Ele falou, não acredito. Ele falou assim, homem pra mim não usa brinco. E eu disse, quando eu quiser ser homem pra você, eu tiro. Paga, tá aqui a nota. E eu uso o brinco desde então. Eu tirei em algumas ocasiões. Eu fui pro exército, não, né? Eu não servi, mas eu fui me alistar, eu fui durante vários dias aí no quartel de brinco, nem, né? Tirei em algumas ocasiões, mas eu uso o brinco. E assim, tem um detalhe, o meu LOL aqui, ele faz uma curvinha, dependendo do ângulo, ele não aparece, ó. Isso. Aqui ele sumiu É, e aqui ele aparece. dá pra observar. É, ele é bem pequenininho. Mas eu lembro dessa história toda por conta disso. Ele achava que é um adorno que vai determinar, por exemplo, a masculinidade de alguém. A roupa, o cabelo. Não faz nenhum sentido isso. Eu tinha, quando eu morava em São Paulo, eu tinha um Fusca cor-de-rosa. Mas rosa, assim, Barbie. Que eu adquiri por acaso. Por acaso. Eu tinha 2 carros e um estava em desuso. Falei, cara, eu vou me livrar desse carro aqui. Com 2 carros, não precisa isso aqui. Eu anunciei para vender e tal. Venda ou troca por algo do meu interesse, uma coisa assim. Chegou um cara com uma Kombi. Ele adorou o carro. Pô, vamos trocar. Não sei o que. Eu já não uso 2 carros, vou usar uma Kombi. Pra que eu quero uma Kombi? Pelo amor de Deus, né? Mas tava bonitona a Kombi, branca. Bonitona. Eu pensei mais na minha irmã, que era cheia dos... Enfim, e acabou ela usando muito mais do que eu. E chegou o momento que ela parou de usar, eu fiquei com aquela Kombi na garagem. Um dia, veio um amigo visitar lá, batendo papo, sei o que lá, e falei, essa Kombi aí. Eu falei, então, cara, tá aí, não sei o que, não sei o que lá. Ele, tá. Dia seguinte, ele voltou lá. Quer trocar essa Kombi? Eu falei, depende do quê? Num Fusca? Eu falei, eu não uso, eu não tinha 2 carros, eu não usava o carro, eu troquei numa Kombi, eu vou usar Fusca. Ele falou, vem aqui. Quando eu cheguei na calçada, mas que Fusca lindo, cara. Rosa, uma chicletão assim, vidro bem preto, mas lindo, lindo. Eu falei, caramba, olha isso, que Fusquinha engraçado. De Kombi eu não dou um passeio, mas de Fusca eu dou. De Fusca eu dou um passeio. Mas trocamos a chave assim, ó. Tu assina o documento aqui, assina aqui. Trocamos assim, ó. E eu fiquei, era de gozação, era uma brincadeira. Eu tinha um carro, abre aspas, normal, né? E o Fusquinha dava uns passeios, era muito engraçado. Não tinha uma pessoa que não parava pra olhar aquele Fusca, cara. Ele chamava muita atenção, muita atenção. E aí eu brincava também. Eu lembro que um dia eu parei, fechou, ficou vermelho, parei, não foi num ponto de ônibus assim. Vidro aberto, bracinho pra fora aqui. Pá. E dá pra escutar, né? Olha o Fusquinha dele, isso aqui, nossa, mas cor de rosas, né? Meio gays, que é isso aqui e tal, né? E eu quietão aqui, ó. Aí, pá, acendeu verde, pus a primeira assim. Dei uma desmunhecada assim, fui embora rindo, né? Fui embora rindo. E, quer dizer, a cor do meu carro vai determinar... A tua sexualidade? Olha isso, velho. Olha isso, aonde as pessoas chegam. Que hoje não é mais nem opção sexual. Orientação. 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 Eu vejo essas nomenclaturas, sabe? Essas palavras, essa maneira de tratar o próximo, sabe? Tem todo um jeito, todo um afago, porque senão o sujeito vai... Né? Tempos modernos. Cara, meu irmão, não precisa disso. Eu tenho muitos amigos, né? Que a orientação sexual deles é a vida deles, ou delas, entendeu? Não tem que estar dizendo que é melhor para eles ou para elas. Cada um sabe, né? Eu tenho uma filha, quando ela tinha 14, por aí. Toda me rodeando assim, ai pai, quero conversar. Fala.
Aí eu pensei, falei, grávida não tá porque não gosta, eu sei que ela não gosta. Aí, mas, o que o senhor diria se eu falasse que eu gosto de meninas? Eu falei, eu diria que você tem bom gosto. Ah, isso não... Falei, imagina. E nessa época eu tinha um apartamento em São Vicente, litoral de São Paulo. Aí a gente ia pra praia, sentava assim na areia e ficava olhando. Eu e ela. Falava, aquela ali eu pego. Não, aquela eu pego. E a gente ficava escolhendo mulher na areia, na praia, assim. E era engraçado quando os dois escolhiam a mesma. Falava, aquela ali eu pego. Ela também. Falava, você me respeita que eu sou mais velho. Eu falava pra ela, você me respeita que eu sou mais velho. Eu cheguei primeiro. Eu vou brigar com a minha filha porque ela gosta de mulher? Acha? Eu vou brigar com meu filho, se eventualmente... Eu brigo com qualquer pessoa porque ela torce pro Ceará, pro Fortaleza, porque ela vota no vermelho, no verde, no azul, porque ela é macumbeira. Paz. Eu acho que a gente está tão ligado, a rede social ela traz tanta informação e existe uma depreciação também no que a gente está recebendo todo dia. Sim. Perde o valor. Sim. Né? Então esses valores eles devem ser resgatados. O respeito, a reciprocidade, né? Você ter essa sensibilidade de enxergar no próximo algo bom, independentemente da sua religião, da sua orientação sexual, seja lá o que for. O problema é que a gente vive num imediatismo tão grande, num narcisismo tão grande, que, como você falou, você não consegue olhar para o próximo e ver coisas boas. Né? Você está muito mais preocupado em criticar, isso é muito comum em ambientes de trabalho. A menina está falando mal da colega porque a colega veio assim, veio assado, o menino também da mesma forma, enfim, é complexo. Então a gente fica vendo que mundo que a gente está. Que mundo que a gente está. Como é que a gente vai conseguir, muitas vezes, driblar certos problemas se a gente não consegue ter, né, o mínimo de diálogo e viver em paz consigo e com quem está ao nosso lado, respeitando, inclusive, os defeitos. Pessoas que têm determinados defeitos que não vão mudar nunca. E você tem que respeitar. Essa questão ela parte do não viver bem consigo. Quando você não está bem com você não tem como ficar bem com o outro. De jeito nenhum. Porque você está torto, você está quebrado, você não está completo. Então o que você vai ver no outro? Defeito. Se o outro prosperar, você vai dizer que ele é desonesto, que ele deu sorte. Mas esse tipo de indivíduo, como é que a gente pode caracterizar? Narcisista. O narciso, ele vê tudo como um espelho. Então quando eu aponto eventuais falhas e defeitos em você, é que eu estou reconhecendo as minhas em você. Eu não consigo ver no outro algo que eu não tenha. Se eu não tenho, eu não vejo. Não me é... Eu gosto sempre desse exemplo assim. Por que você não fala japonês? Se alguém falar japonês aqui, você não vai entender. Por quê? Porque você não tem japonês dentro de você. Você não tem. Então vai bater aqui e não vai reverberar. Isso não vai dar... Então aquela máxima que diz, o homem é o produto do meio. Ou seja, se eu te pegar aqui, te levar lá para a Amazônia, te jogar numa tribo indígena, com 4, 5, 6 meses você vai estar com os trejeitos, a forma de... Né? Eu tive uma namorada italiana, conheci uma moça italiana. E ela estava em intercâmbio e foi aquelas coincidências da vida. Eu a conheci e tal, e ela estava hospedada no hotel a 100 metros do meu apartamento. Eu falei pra ela, fecha essa conta aí e vem pra cá. E ela ficou um mês no meu apartamento. E quando ela tinha que ir embora, eu fiz um bota fora, uma festinha, convidei algumas pessoas e tal. E veio uma amiga me chamando no canto e falou assim, Castilho, você tá falando italiano perfeitamente? E eu não percebi. Porque eu fiz um acordo com ela. Falei pra ela... Eu queria aprender, né? Então eu falei pra ela, só fala comigo em italiano. Só fala em italiano. Pra eu... E era desafiador, porque... Ela perguntava em italiano... Eu não lembro mais como é, mas ela perguntava, sei lá... Perguntava... Tem tesoura? E aquela palavra... Que eu nem lembro agora como é. Tesoura em italiano. Eu não tinha referência de nada. Eu ficava... Ma questo, non capisco. E ela... Quando ela tava pozinha, ela fazia o gesto, né? Aí eu, entendi. Mas às vezes não tem gesto. Ela perguntava, sei lá, tem uma aspirina, um analgésico em italiano. E eu, o que é isto? Não capisco o que é. E ela me jogou na minha imersão. A gente só falava italiano dentro do meu apartamento. E um mês eu tava falando. É bem isso. Se você é exposto a algum estímulo, o que é um hábito? Hábito é
um atalho que o cérebro cria para economizar energia. Então a gente cria hábitos para não precisar pensar. E como é que você cria um hábito? Por repetição e recompensa. Qualquer coisa que você faça repetidas vezes e ganhe alguma coisa, vira um hábito. Vira um hábito. Eu tinha grande interesse em aprender italiano. Estava namorando com a italiana. Pede para eu aprender japonês, que eu falei para você. Eu vou perguntar para você, me dá um curso de japonês de presente. Fala, ó, te dou aqui um curso 6 meses grátis. Passa para outra pessoa, cara, obrigado. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Eu não tenho interesse nisso. Então, o ambiente nos molda nesse sentido. Se eu estiver diante de algo que me cause, que me gere prazer, que eu ganhe recompensa, eu vou ter interesse naquilo. Se eu causar dor, incômodo, eu vou rejeitar aquilo. E voltando à nossa conversa inicial, a autopercepção, a autoanálise causa dor. Porque a pessoa começa a ver que ela não é tão boa quanto ela gostaria, que ela tem falhas igual todo mundo, que ela deixou oportunidades que algumas não dá mais. Vou dar um exemplo meu particular. Eu sempre quis ser jogador de futebol. Com 14 anos eu fiz um teste e fui reprovado. E parei. Fiz um e parei. Te travou. O Cafu fez 12. Ele fez o primeiro, foi reprovado, ele fez o segundo, foi reprovado, ele fez o terceiro, o quarto. Foi persistente, né? Aí ele foi jogador, foi campeão, foi o Cafu. Todo mundo sabe quem é o Cafu. E eu tive um e parei. Com 14. Com 30, eu falei, pô, devia ter. Aí com 30 não dá mais. Com 30, no máximo que você pode fazer é jogar no Master. Já era pra mim. Então algumas oportunidades não tem mais o que fazer. E aí a pessoa olha pra dentro dela, ela não gosta daquele pedaço dela, então ela vai e aponta pro outro. É mais fácil. É bem mais fácil você ficar, como dizia Gonzaguinha, né? Não estamos com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. É mais fácil você ficar na janela analisando e com defeito. É bem mais fácil, porque não dói. A rede social faz isso, ela expõe as pessoas e é só dedo. Você é burro, você não sabe, você precisa estudar, quer que eu desenhe para você, mas é um idiota. Se diz professor, eu recebo isso um dia assim ou outro também. Quando eu exponho alguma coisa que alguém discorda. Ainda se diz professor. Ainda, mas quer. Enfim. Eu entendo isso. Eu entendo. Quando dói no outro, ele rebate de uma maneira que as pessoas usam as armas que elas têm. E a internet é um campo de ninguém. É muito mais fácil eu te criticar, sem dúvida, você não está me vendo. Isso. Né? Do que necessariamente eu te encarar, Isso. tá na tua frente aqui e tá te apontando os erros, né? Eu tenho esses ímpetos, eu sou humano também. Eu tenho o ímpeto de xingar a pessoa, de... Aí sabe qual é a minha estratégia? Procurar uma foto dela. Procurar uma foto. Se é uma rede social, eu vou lá na foto, eu fico olhando. Já humaniza. Porque antes disso é só uma linha de palavras, dizendo qualquer coisa. Isso. E aí aquilo lá não tem. E é engraçada essa tua abordagem, porque essa tua observação, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento político, meu amigo, é muito ataque. Muito ataque. Eu sempre fui muito politizado. Com 16 anos... E esses fake news, né? A galera aí se aproveita da situação. Com 16 anos eu participei das diretas já. Quem tá vendo agora, procura no Google que foram as diretas já. Eu não tinha nem idade para votar. Mas eu ia pra rua com faixa, querendo eleição e não sei o quê. Eu sempre fui politizado, desde sempre. Sempre fiz questão de votar em toda eleição, fazia campanha e tal. As últimas, eu parei por conta de perder amigo, de esse radicalismo ser ameaçado, né? Não vai levar cara, você é nada. ameaçado de ter seus dentes quebrados porque você vota em alguém. Aí eu tirei o pé. Assim, eu dei uma afastada. Eu olho de longe, assim, ó, o cenário político. Para você ter uma ideia. Nos 5 anos que eu tô aqui, 3 anos desses, eu não troquei, por exemplo, meu título. E eu vou a São Paulo. Ia a São Paulo votar, nos 2 turnos. 6 de outubro ia lá, 15 de novembro ia lá de novo. Ano passado eu já não fui. Esse ano também não vou. Por conta disso. Tá tóxico, tá fedido o ambiente. E eu não quero me sujar nessa lama. Então eu fico aqui olhando. Não vale a pena. Não comento, não posto, não apoio nem desapoio. Eu fico quieto. Fica light, tranquilo. Melhor. Professor, vamos falar um pouquinho de reprogramação mental. O que quer dizer essa reprogramação Aí mental? Aí sim. John Locke, um filósofo, ele diz o seguinte, que nós nascemos assim, uma folha em branco. Nós nascemos uma folha em branco. Eu discordo dele um pouquinho, porque temos alguns programas hereditários, mas enfim.
E essa folha vai sendo programada por pais, cuidadores, irmãos mais velhos, pessoas de autoridade. Quais são os programas? Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Isso você pode, isso você não pode. E esses programas, se eles não forem trocados, eles vão perdurar. Eles entraram lá e ficaram. Por exemplo, você tem 5, 6, 7 anos de idade, seus pais falam para você não fale com estranhos. Faz todo sentido, você é uma criança, não fala com estranho. Só que você não tira aquele programa de lá. Você tem 27, 37, 47 e você continua não falando com estranhos. Você tem dificuldade de se expressar, de falar em público, de conduzir uma reunião, de levantar a mão na sala de aula e fazer uma pergunta. Por quê? Porque você tem um programa inconsciente. Não fale com estranhos. Entende isso? Então, reprogramar a mente é isso, é observar quais comportamentos você tem hoje que te dificultam crescer na vida. Tem um que é permeável à sociedade como um todo, que é a aversão ao dinheiro. Nós fomos ensinados desde pequeno que dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, que rico é desonesto. Você cresceu ouvindo isso reiteradas vezes. Eu digo que um programa é um prego. Coloca um prego assim, ó, e você tem uma primeira martelada, ele fica meio frouxo ainda. Mas você recebe várias repetidas. E ele entra, aí não dá mais para tirar. A cabecinha dele afundou ali. Do dinheiro é sujo, do rico não vai para o céu. Você recebe isso, dinheiro não dá em árvore. Aí você cresce e tem enorme dificuldade em produzir dinheiro, em fazer dinheiro, em aceitar dinheiro na sua vida. Tem um estudo da Caixa Econômica que é aterrorizante. Entre 90% e 95% dos ganhadores da loteria, 5 anos depois, eles estão mais pobres do que antes de ganhar. Por quê? Porque literalmente aquele dinheiro caiu no colo dele. Pof! E aí aqueles programas gritam aqui, ó, você não fez por merecer, esse dinheiro é sujo, não é seu. E aí o que ele faz? Ele faz de tudo para se livrar daquele dinheiro. Nos meus treinamentos eu faço uma brincadeira que eu vou fazer com essa audiência aqui. Ó. Você que está assistindo, não precisa responder, inclusive, porque eu não vou ouvir. Responde para você. Se você achar R$1 na rua, R$1, o que você faz? Se você achar 10, R$10, está andando R$10, o que você faz? Se você achar 100, se você achar 1.000, se você achar R$10.000, oi. E eu posso ir brincando aqui, ó, de 100 mil, 1 milhão, etc. Todas as respostas serão as mesmas. Você vai encontrar um jeito de se livrar dele. Se achar R$1, você vai trocar por uma bala. Se você achar 10, você vai tomar uma cerveja. Se você achar 100, você vai pôr crédito no celular. Se você achar 1.000, você vai comprar alguma coisa. Se você achar 10.000, você vai comprar um computador grande ou uma moto. Se você achar 100.000, você vai comprar um carro. Se você achar 1 milhão, você vai comprar uma casa. Ou seja, você vai dar um jeito de se livrar daquele dinheiro. Por quê? Porque você tem um programa de reprogramação mental. É isso, é você observar os programas que a pessoa tem, que estão bloqueando o progresso dela e trocar. Basicamente é isso. Nós falamos da datilografia, né? Vamos por digitação, dá na mesma. Se você apertar determinada tecla, acontece uma coisa no seu computador. Por quê? Porque está programado. Todas as vezes que você apertar aquela tecla, vai acontecer aquilo, não vai mudar. Só vai mudar se você trocar o programa. Eu não quero mais que quando eu aperto isso aqui, mude de página. Eu quero que quando eu aperto isso aqui, quero que dê espaço. Você precisa entrar lá e reprogramar o computador. A mente humana é a mesma coisa. Se você foi programado para rejeição, maldita hora que eu te pus no mundo, você eu devia ter te jogado no lixo, ter te dado para alguém, que desgraça que você... Aquilo programou? Que tipo de autoestima você acha que essa pessoa tem depois de adulta? Ela vai se tratar muito mal, ela vai usar droga, ela vai usar álcool, ela vai se machucar, algumas fisicamente. Porque ela não gosta dela, por quê? Porque veio um programa, você não vale nada. Você não vale nada. Vai ter uma oportunidade dela se candidatar a um cargo, ela não vai nem falar, mas para mim, isso não é para mim nunca. Ela vai ver uma pessoa interessante no ambiente social e falar, eu não vou nem conversar com ela, porque imagina que ela vai dar atenção para mim. Porque ela tem um programa. Ou seja, está emperrando ela de caminhar. Existe uma complexidade muito grande, né? Eu tenho um amigo, é até engraçada a história. Ele casou e na sequência já tem um filhinho, né? Deve ter aí, uns 3, 4 anos. Não tem tudo isso, não. Ele já ultrapassou os 45 anos, né? E ele tinha uma dificuldade enorme de se envolver com mulheres. Sempre gostou. Mas ele era de uma inferioridade. Ele se achava incapaz de conversar com a mulher. Ele, cara, eu não sei dançar. Eu não sei abordar. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Cara, para com isso. Tu tem potencial.
Ah, mas as mulheres hoje estão vazias, elas gostam do carinha que gosta de som. Não, bicho, eu acho que no momento certo tu vai encontrar. E aí parece que foi uma coisa assim, ele encontrou e na sequência já casou logo. Já casou, já fez filho. Já fez filho. Esse rapaz, mas tu foi ligeiro, viu? Quer dizer, ele esperou mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos. Se você for avaliar o cara é gente boa e tudo, no papo bom. Só que ele tinha uma dificuldade enorme de se envolver com mulheres. É isso. Enorme. Alguma programação teve. E as programações, elas são assim, ou elas são diretas, ele ouviu uma coisa direta assim, ou uma coisa que a gente chama de aprendizagem vicária, quando você aprende com a experiência do outro. Por exemplo, o medo número 1 da humanidade, estatisticamente, é de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Para algumas é a mesma coisa, falar em público e morrer é a mesma coisa. Então, de onde vem isso aí? Ou ela foi reprimida na sua fala, cala a boca, ninguém te perguntou, fica quieto. Ou ela foi ridicularizada na sua fala, na escola, vai ler um negócio lá e erra e todo mundo ri. Então foi direto com ela. Ou ela presenciou alguém sendo ridicularizado ou ameaçado, enfim. E ela registra aqui, ó, falar é pedir para se dar mal. E aí esse programa perdura pela vida toda. E, de novo, essas oportunidades que a pessoa tem. Você convida para o podcast, o Castilho fala assim, Deus me livre. Não vou nada. Não, mas você tem conteúdo. Não vou lá. Não, você é louco, parecendo. Não vou de jeito nenhum. Eu conheço um advogado que ele é eloquente. Ele gosta como diz na gíria, no jargão, amostradinho, né? Amostradinho. O cara faz questão de dizer que é o melhor e tal. Meu amigo, mas quando liga o microfone, quando vai pra entrevista... aí ele não consegue desenvolver. É impressionante. Copa de 98. O Brasil toma de 3-0 da França, eliminado, trabalhava na Record. Dia seguinte, falaram, ó, vai pra rua e faz uma entrevista lá, vê com o povo o que eles acharam do jogo. Tal. Chama Povo Fala. Você só vai fazer uma perguntinha bem rapidinho. Assim. Então foi só um câmera e eu. Viaduto do Chá. Gente pra danar, né? Botou o tripé, botou a câmera lá, segura o microfone aí, as pessoas passando, por favor, você pode dar uma entrevista? Não. Na entrevista, não. Falei, cara, como é que eu volto pra emissora dizendo não consegui? No Viaduto do Chá, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, é um viaduto de São Paulo que passa, sei lá, milhares de pessoas pra lá e pra cá. Como é que eu não consigo uma entrevista? Falei, caramba, ninguém quer falar, meu Deus do céu. Pera aí, cara, põe essa câmera no ombro aí, dá o microfone aqui. Aí vinha alguém, liga. O que você achou do jogo do Brasil ontem? Uma vergonha, perdemos, não sei o que lá. Ninguém recusou. Uma câmera, aprendi isso na prática, ela altera o estado emocional da pessoa. Ela bate o olho ali e entra aquilo que a gente está falando. Eu estou sendo visto, eu estou sendo avaliado, eu preciso fazer um bom papel. Ninguém fica normal diante de uma câmera. Sempre tenta mostrar o melhor, né? Você entra no elevador, hoje tem câmera em todo lugar. Você entra no elevador, você vai dar uma ajeitada na calça aqui, você vai dar uma cutucada no nariz. A hora que você vê que tem uma câmera, você disfarça assim, muda até a postura. Assim. Então, hoje a gente já entra no elevador e já faz assim, ó. Um elevador, numa sala, qualquer... Aqui estamos num estúdio, tem um monte de câmera à vista. Mas numa sala qualquer, pelo menos, eu entro e fico assim, onde está a câmera? Porque tem, eu sei que tem. Aonde está? É o Big Brother, né? É. Então... a gente fica... eu estou sendo visto, eu preciso fazer um bom papel, eu preciso passar uma boa imagem, eu preciso me manter aqui numa postura, não posso falar besteira, não posso... E aí esses programas, né, gritam lá dentro. Fica quieto, como é que é aquela frase? É melhor você ficar quieto e acharem que você é um idiota do que você falar e as pessoas terem certeza disso. Que você é um... São os programas. Presta atenção. Faça um bom papel, aparente ser o que você não é, são programas. Mas se você for observar também, tem muitos loucos, né, que colocam a cara a tapa, que fazem coisas que você até tem vontade de fazer, mas não tem coragem, que se sobressaem. Exatamente. Né, que conseguem um espaço, né, que conseguem crescer. Aí o sujeito, cara, eu tenho mais competência do que o fulano, eu vou me comparar, já vem aquela questão. Eu tenho mais competência, eu falo melhor, eu tenho uma fisionomia melhor. Isso. E por que ele consegue fazer mais sucesso? Porque ele justamente tem, por isso. Ele tem acabativa. Iniciativa todo mundo tem. Todo mundo tem. Quem não faz nada tem iniciativa também. Porque para fazer nada você precisa começar a pensar na ideia e desistir. Iniciativa tem. O executor, ele tem acabativa. Ele vai e faz. Ele vai e faz. Você vê cabra feio com mulher bonita.
Aí você pensa assim, como é que esse cara teve coragem de chegar lá e conversar com ela? Ele vai e fala assim na cabeça dele. Se ela fala não, eu vou embora. Ué. Agora tem aquele lance também. Inclusive, eu tô falando isso já com propriedade pelo fato de uma amiga ter falado para mim. Olha, Carlos, a mulher ela é muito mais audição Isso. e o homem Olho. é visão. É. Ou seja, o sujeito, você vê muito sujeito feio, mas Fala descolado, isso, fala o cara bem. que tem um bom papo, Isso. consegue fazer a mulher rir. É. E outros engomadinho e tudo que não consegue, né? Então é muito disso. A mulher, lógico, no primeiro momento, olha o visual. Só o que vai cativar, o que vai envolver É o conteúdo. é o conteúdo. É o conteúdo. Te falei, né? Somos pré-internet. Então hoje o que é um site de relacionamento, antigamente existia um negócio que chamava agência de matrimônio. Eu fiz uma matéria, era uma das maiores do Brasil. E era sensacional a ideia. Qual era a ideia? Uma pessoa solteira, enfim, viu, sozinha, queria alguém. Ela ia lá e fazia uma ficha dela e de um pretendente. Então, Castilho que vai lá. Meu nome é Rogério Castilho, eu sou professor, eu sou psicólogo, tenho 58 anos, sou de São Paulo, moro em Fortaleza, eu gosto de filmes, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de praia, blá, 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 blá. Procuro uma mulher assim, ó, entre tanto e tantos anos. Tinha a ficha completa, você podia botar se você quer altura, peso, cor de olho, tamanho de cabelo, etc. E as características. Caseira ou baladeira. Baladeira, que fala baladeira, que vai pra balada e tal, né? Caseira ou curte a noite, que bebe, que não bebe, que se bebe, que beba vinho, que beba não sei o quê, fume, não fume, não sei o quê, blá, 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 blá. E o pessoal ia lá e fazia o casamento das fichas. Ó, isso aqui parece. E aí, claro que tudo era pago, né? Então o Castilho tá procurando uma namorada, eu ia lá, fazia minha ficha e botava lá o que eu queria. E aí, passava um tempo, eles me ligavam, ou mandavam um telegrama, pra eu ir lá fazer uma avaliação. E aí você tinha 3 ou 5 delas, que queriam também alguém parecido comigo. E aí tinha essa conversa aqui, ó. Tinha 3 minutos pra conversar. Oi, prazer, tudo bem? Como é que você vai? Bem, acabou. Ia pra uma segunda, depois vinha e me falei, qual que você gostou? Gostei mais da primeira aqui. Então tá bom. Dispensava as duas, marcava um outro encontro com essa primeira no mesmo lugar. Agora 10 minutos. Não podia trocar telefone, contato, tinha que ser tudo dentro da agência. Ia lá mais 10 minutos. Acabava. E aí gostou. Então, terceira vez agora vocês podem sair pra tomar um café e tal. Cara, aquilo virava namoro, virava noivado, virava casamento. Por quê? Porque era o conteúdo. Você até fazia uma ficha dizendo características. Eu gosto de loura, gosto de morena, gosto de baixinha, alta, sei lá. Mas se chegasse lá uma toda... Ó, eu gosto de loura, de 1,70 m, olho azul, mar... E chegava lá... Não quero. Porque isso aí, bonitona, é pra você passear e mostrar pros outros. Olha que mulher que eu tenho, Só que você mostra pros outros 2, 3 horas por dia. E as outras 20... Convive contigo. E aí? Se não tem conteúdo, não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente. Por isso que existe um filósofo famoso chamado Bauman. Ele fala que nós vivemos tempos modernos, ele fala que nós tempos líquidos. Nossas relações não são sólidas, são líquidas. Escorre pela mão assim, ó. Na rede social você vê uma pessoa conhecer alguém de manhã, tá perdidamente apaixonada meio-dia e querendo matar 6 horas da noite. No mesmo dia, assim, porque é tudo muito fumaça. Ele fala que é líquido, pra mim já é fumaça mesmo. Enfim, pra minha área de atuação tem muito mercado. Que as pessoas estão precisando muito de apoio psicológico, de muita ajuda e de muita reprogramação mental. Professor, chegamos ao fim. Bate-papo incrível. Então no começo eu filho, agora é o hora do... Mas, quem sabe, logo, logo você estará de volta para a gente dar continuidade a esse bate-papo, porque é um assunto que vai render muitas e muitas conversas. A gente só tem 1 hora de programa, mas eu tenho certeza, e o convite fica aberto aqui para o senhor retornar, né? E a gente dá continuidade, que é importante demais para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo através da TV ou a internet, com o professor Rogério Castilho. O homem é bom. Sou idiota. Mas vamos lá, o meu comando, eu te falei no início, né? O meu comando para ti
é mente sã, corpo sã. Mente sana in corpore sano. E o teu? O teu O comando? meu é assim, ó. Se você está correndo atrás do prejuízo, você está correndo pro lado errado. Pense como queira, né? Bom, meus amigos, finalizando mais uma edição, professor, brigadaço. Só para terminar aqui, ó, eu iniciei dizendo assim, eu uso chapéu por 2 motivos. Um, para não dizer que eu não tenho nada na cabeça, eu mostrei que eu tenho. E o segundo motivo é para tirar para as pessoas que ficaram até agora assistindo, acompanhando a gente aqui. Olha aí, que muito maravilha. grato, muito grato, muito grato. Show de bola, muito bom. E para você que está nos assistindo através da TV Metrópole ou no YouTube, já a gente volta novamente, semana que vem, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.